Olá, hoje iremos falar sobre o transplante fecal para o tratamento de doença inflamatória intestinal. Meu nome é Felipe Criado e, juntamente com o Jordão Fuji, iremos dar seguimento ao vídeo. Este vídeo é referente à grade curricular de FC4 do curso de Medicina da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, e o objetivo do vídeo é esclarecer assuntos de saúde pública com base em evidências científicas. Aliás, o que é doença inflamatória intestinal? A doença inflamatória intestinal é uma doença crônica e recorrente, acomete o trato gastrointestinal e é caracterizada por uma resposta inflamatória anormal em indivíduos geneticamente suscetíveis. Possui etiologia idiopática e as principais doenças representantes dessa classe são a doença de Crohn, a retocolite ulcerativa e as retocolite diversas. Quais são os sintomas da doença inflamatória intestinal? Todos os sintomas são decorrentes de uma reação inflamatória exacerbada, sendo eles diarreia ou constipação crônicas, dores abdominais, sangramento retal, cansaço ou fraqueza e até perda de peso. Existe também uma associação entre doença inflamatória intestinal e desbiose. Então, a reação inflamatória exacerbada causada pela doença pode levar à morte de bactérias comensais, o que leva a uma disbiose intestinal crônica. Também tem havido esforços para corrigir a desbiose e avaliar se isso pode melhorar os resultados associados à doença. Várias revisões da Cochrane tentaram avaliar o efeito da desbiose para o tratamento da doença inflamatória intestinal. Segue alguns exemplos. Porém, essa é a primeira revisão sistemática que avalia o transplante fecal para essa finalidade. Aliás, o que seria o transplante da microbiota fecal? O processo se dá da seguinte forma: as fezes são produzidas por doadores aparentemente saudáveis. As fezes são reinseridas em outros pacientes pelas vias tanto nasoduodenal quanto colonoscópica. Trata-se de um procedimento inovador e que carece de estudos. As principais aplicações experimentais são tratamento da síndrome metabólica e obesidade, tratamento da desbiose crônica e uma terapia adjuvante à doença inflamatória intestinal. O objetivo deste vídeo é avaliar o uso do transplante fecal para o tratamento de doenças intestinais. Para que a nossa pesquisa se tornasse mais eficiente, utilizamos o recurso do PICO, que é um mnemônico para população, na qual inserimos participantes com doença inflamatória intestinal, intervenção, na qual foi avaliado o transplante da microbiota fecal, o controle, na qual foi usado placebo, nenhuma intervenção ou cuidados habituais, e o desfecho avaliado foi a remissão clínica ou endoscópica. Sendo assim, formulamos uma pergunta de pesquisa, que foi: qual o efeito do transplante da microbiota fecal na remissão clínica de pacientes com doença inflamatória intestinal? A nossa busca foi realizada nos seguintes bancos de dados: PubMed, Cochrane Library, Lilacs e Medline. E utilizamos o seguinte descritor com base no MESH. O artigo selecionado, então, foi Fecal Transplantation for Treatment and Inflammatory Bowel Disease Review. No que tange a metodologia da revisão sistemática, os participantes foram pacientes com retocolite ou doença de Crohn, diagnosticados há 1 ano, e a avaliação do desfecho foi a melhora sintomatológica ou a cura terapêutica. O método de busca da revisão sistemática foi nos seguintes bancos de dados, os artigos publicados até 19 de março de 2018. Elaboramos o seguinte fluxograma com base no artigo científico para explicar a seleção dos artigos. A princípio foram selecionados 1.014 artigos, que depois de removidas as duplicatas e os artigos que não se enquadravam nos critérios de seleção e exclusão, restaram 4 artigos que foram inclusos na revisão sistemática. Realizamos também o checklist Amistar da nossa revisão sistemática, que avalia a qualidade metodológica do artigo. O resultado dela foi que a nossa revisão sistemática
possui uma alta qualidade metodológica. No que tange à análise do risco de viés, os 4 artigos selecionados foram submetidos à análise. Percebe-se que 3 deles possuem um risco de viés baixo, classificados como verde. Porém, Costello de 2017 possui um risco de viés duvidoso, o que coloca em dúvida a sua qualidade metodológica e a sua confiabilidade. Também foi realizado o grade dos artigos selecionados e a maioria deles apresentou qualidade baixa a moderada qualidade de evidência. Vamos agora à análise dos resultados obtidos pela revisão sistemática. Você sabe interpretar um forced plot? É o que iremos explicar agora. Perceba que existe um eixo vertical chamado de eixo de tendência central, ou risco relativo 1. Também existem eixos horizontais, que são os intervalos de confiança preenchidos pelo tamanho do efeito. Quando esses eixos horizontais não cruzam o eixo de tendência central, podemos falar que existe uma diferença estatística em referente à intervenção e ao grupo placebo. Já ao final do gráfico existe um losango, que é a sumarização dos resultados de todos os estudos. Sendo assim, percebe-se que o losango está à direita do eixo de tendência central. Isso nos mostra um resultado favorável à intervenção do transplante fecal. Sendo assim, existe um resultado favorável ao transplante fecal em pacientes com doença inflamatória intestinal, com base nos artigos selecionados. No que se refere à incidência de efeitos adversos, percebe-se que o losango da revisão sistemática está tangente ao eixo central. Logo, não podemos aferir uma diferença estatística no que tange a efeitos adversos em relação ao grupo controle e o grupo no qual foi transplantado a microbiota. Os resultados obtidos pela revisão sistemática foi que o transplante fecal pode aumentar as taxas de remissão clínica em até 2 vezes em comparação com o grupo controle. Porém, precisamos fazer também algumas considerações. Quais são as implicações para a prática? O transplante da microbiota fecal pode ter mostrado uma remissão clínica na retocolite ulcerativa. Entretanto, o número e a quantidade de estudos identificados foi pequena. Os estudos selecionados apresentaram baixa qualidade de evidência e também há uma incerteza sobre a taxa de eventos adversos graves. Conclusão: como resultado, nenhuma conclusão sólida pode ser retirada no momento. Novos estudos são necessários para elucidar essa nova prática terapêutica. As referências utilizadas foram essas, e o link dela está na descrição do vídeo. Nossos agradecimentos, nosso muito obrigado.